na mente. Toda quinta-feira, quando for por volta de 8 horas, abra seu evangelho, faça uma prece, põe um copinho de água e tome. Quando a gente retomar, a gente continua normalmente, tá? Porque a gente brinca que a gente, do lado material, precisa, por questões familiares e tudo mais, a gente precisa desse período, mas o plano espiritual não. E a gente retorna, então, dia 15 de janeiro. Tá? Dia 15 de janeiro já retornamos naturalmente. Vamos nos envolver em luz. E antes eu queria agradecer, gente, a festa de fim de ano das crianças foi maravilhosa. Todas as crianças receberam as cestas, os presentes, teve o almoço, foi tudo muito bonito. Muita gente me perguntou por que a gente não colocou fotos no Instagram ou lá na frente. E a gente, lembrando da passagem de Jesus, que o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. E a gente não pode expor a necessidade alheia em fotos para o justificar. Quem tiver dúvida do trabalho, o ano que vem venha na festa. Aí pode participar e pode até dar um presente para a criança se quiser. Mas a gente realmente não coloca fotos por questão de respeito ao próximo. Tá bom? Então, serenando o coração, vamos nos ligando a Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estar e ouvir um pouquinho da tua palavra. Assim. Na terça-feira, gente, eu trouxe um pouco do que seria o Natal e o que seria o Natal em família. Hoje, a incumbência é a gente trazer o Natal na nossa vida. E a pergunta que a gente começa é fazendo a seguinte posição: o que o Natal significa na vida de cada um de nós? O que o Natal mexe com a gente? Por que ele está e o que ele produz na nossa vida, nos nossos pensamentos, na nossa dezembro, né? Que a gente já fica preparando desde outubro essa situação. Tem gente que responde que é um momento de saudades, e a gente entende, porque é no momento de Natal que as famílias normalmente se reúnem. Muitos já não estão aqui e outros não podem estar aqui, e a gente fica saudosa. Mas é tão gostoso quando a gente tem saudades, a gente brinca, né? Vai fazer uma rabanada lá em casa e a gente faz assim: nossa, vou fazer a rabanada que a vovó fazia, porque é aquela memória que a gente tem e é um saudosismo nosso, né? Agora, a decepção é quando a gente põe na mesa a rabanada e o pessoal fez assim: não é igual da vovó. Mas isso acontece. Então, são momentos saudosos. Outras pessoas falam que ficam melancólicas, porque às vezes estão muito só, ou porque não vê a beleza do Natal, não vê a magia que ele acontece. Para mim, isso tudo é muito melancólico, muito chato. Também temos que respeitar. Ela se movimenta, mas ela não percebeu que essa pessoa é melancólica naturalmente. Ela atribui ao Natal, porque é um momento onde mexe mais com a gente, mas na realidade ela tem uma melancolia natural dentro dela. É aquela pessoa que sempre está mais depressiva, sempre está mais pelo lado negativo. Então isso também a gente precisa refletir. Eu estou melancólica por causa do Natal, ou é o meu natural e ele acentua por causa do Natal? Outras situações, as pessoas ficam ansiosas. Nossa, onde vai ser? Liga para o cunhado, liga para a irmã, liga para a tia, liga para o filho. Onde vai ser esse ano? O que vai fazer? O que nós vamos comprar? Como que vai dividir? Isso é uma ansiedade que movimenta e que a gente fica totalmente, às vezes, fora da casinha. Como se nada fosse dar tempo ou como se nada desse certo. E as pessoas começam a ficar ansiosas e aflitas. Outras sentem um momento de paz. Nossa, nesse período passam tantos filmes do Menino Jesus, passam coisas bonitas de Natal, tem o Papai Noel em propaganda uma atrás da outra, as pessoas ficam mais sensíveis, e eu
sinto uma paz nessa época. Eu queria que fosse Natal todo mês. É uma posição. As outras ficam achando que é tudo mágico. Eu tenho uma nora, minha nora mais velha, ela não gosta de falar nora mais velha. Ela enfeita a casa, gente, da porta até o banheiro. É uma beleza, fica a coisa mais linda. E ela gosta daqueles Papai Noéis enormes, e ela põe tudo muito colorido, e a casa fica aquela coisa encantada. E toda vez que tiver tudo enfeitado, e ela achar mais um enfeite, ela acha um lugarzinho na árvore para enfiar mais um enfeite. Então é a magia do Natal. E essa magia eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Outras pessoas ficam muito alegres, riem à toa, falam à toa, vai numa loja, isso aqui eu vou dar para fulano, esse aqui eu vou fazer para ciclano. Tudo isso, o momento do significado do Natal, para nós. Por quê? É um novo ciclo, é uma nova fase. Quando nós temos uma pessoa que está aniversariando, o que a gente faz para ela? Feliz Natal, feliz aniversário, que esse ciclo seja abençoado, que traga muita luz. Nós estamos falando de esperança. E o Natal, ele traz a esperança para a gente, porque ele está muito pertinho também de quem? Do Ano Novo. E a gente acha que alguma coisa vai acontecer. Alguma mágica vai acontecer. Quando a gente fala assim, está acabando o ano, está chegando o Natal, nossa, eu começar a fazer meus planos, meus projetos para o ano que vem. Tudo isso faz com que a gente se renove, faz com que a esperança chegue até nós. E é essa a função que a gente sente no Natal. Porque na realidade o Natal, o aniversário de menino Jesus, que é o significado, Jesus nem nasceu nesse dia. Foi um arranjo católico que fez com que ele ficasse nesse dia, como eu falei na terça-feira, para combater as festas pagãs. Tinha muita festa pagã, a Roma queria se cotizar o Cristo, então ela coloca exatamente na época da festa pagã, para que eles comemorassem Cristo e fossem deixando de comemorar as festas pagãs, que eram para vários deuses. Mas quando a gente fala do Natal, a gente fala que aquela meia-noite, aquele momento da prece, que a gente para, não sei vocês, né? Em casa a gente dá as mãos, a gente faz aquela oração, a gente envolve os que estão, os que não estão. É um momento de troca de energia. Desde que eles eram pequenininhos, um já falava, dá a mão, dá a mão, dá a mão. Isso faz aquela corrente de luz e de união para a gente. E a gente não pode esquecer de agradecer tantas bênçãos que a gente recebe. O ano inteiro, né? Nós estamos fazendo aquele balanço do Natal, que chega no aniversário de Jesus, de um ano inteiro. E a gente precisa avaliar todas as bênçãos que a gente recebeu. Mesmo as dores que a gente passa, são lições preciosas da nossa vida, que às vezes a gente no momento não vê, mas quando passa, a gente ainda vê como eu fui forte, como eu tive sabedoria de passar por essa situação, como eu cresci com tudo isso. Então o Natal é esse movimento. E também, hoje, uma amiga nossa, a Lucila, que sempre faz evangelho aqui, me ligou dizendo parabéns, cumprimentando pelas festas, e ela falou, Ângela, como é mágico o Natal. Hoje eu estava no metrô e entrou uma pessoa que é comum em São Paulo, né? Com uma criança na mão, pedindo uma ajuda. E eles estavam com o bebê no colo e falando da sua expondo, da sua dor, da sua situação, e todo mundo ali olhou. De repente uma pessoa abriu a carteira e deu R$50 para ele. E ele pegou
e olhou para o rapaz. Ela falou que ele olhou para o rapaz, as lágrimas desceram. Ele falou: eu esperava algumas moedas. Que é normal, né, gente? Esperava algumas moedas. Mas pela ocasião do Natal, que o nosso coraçãozinho fica mais molinho, fica mais acessível. Ele ficou, acho que, pensando, né? Se vai passar o Natal como? Vai comer o quê? E ele então deu 50 reais. E quem recebeu falou para ele: eu não esperava essa sua gentileza, essa sua delicadeza. E eu espero que Deus te retribua em muitas e muitas vezes. Não só pelo valor que você me deu, mas pela sensibilidade que você teve. Então, olha a troca disso. Em um momento, outras pessoas começaram a querer dar o dinheiro para ele também. Está vendo como movimenta? A nossa cesta básica, a gente faz ela dupla, né, no Natal. Não faltou nada. Todo mundo, gente, tem uma sacolinha ainda. Eu não peguei criança ainda. Esse é o convite da fraternidade, que seria o verdadeiro sentido da vinda de Jesus. Mostrar para nós que nós podemos ser melhor do que nós somos o ano inteiro. E quem sabe, né, como disse a Lucila para mim, quem sabe a gente não consiga exercer isso durante o ano também, ser mais gentil, ser mais justo, ser mais caridoso, quando a gente tem o que sobra, dividir com aquele que não tem. Por isso que eu digo, a magia do Natal é uma coisa assim, que poder passar, a gente fala assim: já não tem tanta graça, não tem. Mas ela mexe, ela nos movimenta, ela nos convida. E a gente, quando mal percebe, a gente está ali com as lágrimas escorrendo, vendo às vezes alguns fogos que aqui ainda tem, né? Mas a gente se abraçando e a gente se confraternizando. E isso, gente, não pode acabar. Aqueles que não estão perto, a gente precisa ligar. Ai, não veio. Fica lá na casa dele. Não, ele não veio. Ele perdeu a oportunidade de estar junto. Ele perdeu a oportunidade, às vezes, de receber aquele abraço de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de um irmão. Mas ele foi lembrado. A gente tem que lembrar ele: olha, você faz parte desse grupo. Oi, que Jesus nesse momento derrame as suas bênçãos sobre você, para que a gente não perca os laços, porque o Natal ainda nos faz ter laços. Que eu brinquei na terça-feira, a gente vai ver aquela cunhada que a gente não gostava, a gente vai comer o peru mal temperado da outra que fez, a gente vai estar junto. Esse é o sentido de estarmos confraternizando no Natal. Agora, a gente precisa sempre pensar nesses pontos que eu coloquei aqui. Qual deles, ou outros que tenham, que vocês descubram, que o Natal nos provoca, nos convida, para que a gente possa dar sentido a esse momento, para que a gente tenha memórias gostosas desse momento. E cada vez que a gente começa a preparar o Natal, a gente está convidando: Jesus, vem, entra, eu estou enfeitando tudo para o seu aniversário. Cada vez que a gente pega aquela caixa, né, gente? Acho que todo mundo tem aquela caixa de Natal. Tem horas que a gente renova as bolinhas, tem hora que a gente reaproveita. A gente pega aquela caixa de Natal, é como se a gente tivesse comprado um vestido para ir na festa. A gente coloca ali e vai: não, vou pôr a amarelinha para cima, vou pôr a vermelha aqui, essa semana eu quero pôr uma coisa embaixo. E aí a gente vai trazendo a energia de Cristo para dentro da nossa casa. Em casa eu acendo a luzinha do pisca-pisca, eu acendo dia 25 de novembro, eu deixo ela até o dia 6 de janeiro, né? Então eu falo: gente, apaga todas, mas essa fica, que é aquela coisa assim, tá ali, ó, ele tá ali, tá chegando. Tem pessoas que fazem calendário, né? Um dia menos, tem aquele painel gostoso que vai tirando um dia. Tudo isso é uma expectativa para a grande festa, porque o aniversariante é realmente o maior que a gente possa conhecer, tá?
E aqui eu queria falar mais uma coisinha. Quando eu falo em esperança, nós tivemos uma nossa companheira que teve a ideia pela primeira vez na nossa casa tem 25 anos já, de fazer uma árvore de Natal. E quando ela falou, Ângela, por que não tem árvore de Natal no centro? Eu falei, você sabe que eu não sei? Realmente, é uma época tão bonita, tudo enfeitado, por que não, né? E aí nós tivemos a ideia, ela teve a ideia de trazer árvore de Natal. E ela visualizou que não seriam bolinhas, que seriam cartões. E aí a gente somou as ideias e a gente colocou assim, que cada um de vocês, se ainda não colocou, tem cartõezinhos ali ainda, e ela aí uma ajuda, colocar o meu sonho, colocar uma esperança, uma vontade. Sabe por que, gente, a gente puxou isso? A gente pensou assim, quando eu era criança, na ilusão, né, de que existia uma coisa maior, que seria o Papai Noel para mim, eu fazia cartinhas, né? Cartinhas e cartinhas, dobrava e punha ali na árvore achando que ele vinha buscar. E ele vinha, né? Ele vinha, o presente chegava e a gente ficava encantado. No dia seguinte saía do presente na rua para brincar com as amigas. E isso se chama o quê? Esperança. Adultos hoje, a gente não tem mais como pedir uma boneca, uma bicicleta. Os nossos pedidos são mudos. E por muitas vezes os nossos pedidos ou os nossos desejos, a gente faz assim, só um milagre. Porque às vezes eles são tão difíceis de se realizar, a gente fala só um milagre para fazer isso. Às vezes a gente pede um abraço de alguém que está longe. Às vezes a gente pede se o plano espiritual consegue levar a gente até lá para ver alguém que está por lá. Às vezes a gente pede a saúde que está carente. Às vezes a gente pede para sair de uma dificuldade. Mas são pedidos difíceis. Não são pedidos que vão ser comprados na loja. Mas eu tenho uma teoria comigo, né? Que eu me acalento, que me leva para frente. Aonde as minhas mãos não alcançam, a dele alcança. E se for do meu merecimento, quem sabe? Escrevemos, eu coloquei a minha ali, gente, terça-feira. Escreve o pedido. Põe todo o teu amor naquele papel, todo o teu desejo, e coloca na árvore. E quem sabe no dia de Natal, o Papai Noel nos traga um grande presente, aquilo que nós estamos precisando. E Ele sabe mais do que todos o que é de nosso merecimento e o que pode chegar até nós, né? Mas nunca podemos perder a esperança, porque é ela que nos move. E quando temos a colocação que o menino Jesus renasce, e ele traz nova esperança, e ele, mais um ano ele renasce, ele traz a esperança. Sempre depois, tem uma amiga minha que falava sempre assim para mim, Ângela, não se desespere, porque mais escuro que a meia-noite não fica. Sempre tem um amanhecer, sempre tem um novo dia. Nesse Natal, coloque as suas vibrações. No Ano Novo, faça a cápsula do tempo. A gente em casa faz a cápsula do tempo. Cada um põe um desejo, um projeto para o ano que vem. Nós não podemos viver sem projeto de vida, gente. Quem não tem projeto de vida não chega em lugar nenhum. Seja o projeto que for, seja aquela coisa mais banal que alguém possa pensar. Coloca, é o meu projeto, é o meu desejo, é a minha programação para 2026. Coloque ali, feche o papelzinho. Nós em casa temos uma garrafinha que a gente coloca tudo lá dentro e tampa. Vamos abrir só no dia 1º novamente. Para que a gente possa olhar tudo que eu desejei ou tudo que eu planejei, se eu fiz pelo menos 1% disso, para ver se eu estou caminhando, porque às vezes eu estou patinando, né? Às vezes eu estou só reclamando, mas não estou fazendo atitude. E essa cápsula do tempo é muito legal, para que a gente também possa fazer a avaliação de como a gente passou de um ano para outro. Então, essa oportunidade de fim de ano, gente, ela tem um leque muito grande de oportunidades para a gente.
O que a gente não pode é perder as oportunidades, perder o momento mágico, perder o abraço, perder a confraternização e principalmente deixar de sentir as energias do plano maior que é derramada em todos os lugares para que a gente possa ser abençoado. Bom, então eu quero que vocês reflitam em vocês o que o Natal faz em vocês, para que vocês possam depois ter as respostas de vocês. Bom, alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Então nós vamos encerrar. Vamos nesse momento, deixando o nosso coração sereno, permitindo que as bênçãos do nosso Mestre amado Jesus possam chegar até nós. E nós, com o coração cheio de alegria, por já termos um pouco mais da compreensão da sua benevolência, do seu amor, como naquele rapaz do metrô, que recebeu e nós vamos distribuindo as bênçãos recebidas. Distribuindo para o planeta Terra. Oh Pai, o planeta Terra tão necessitado da tua luz. Que nós possamos cobrir de amor todos os governantes. Que caia uma gota de lucidez, de fraternidade e respeito à humanidade sobre cada um. Vamos pedir pelo nosso Brasil, que nós possamos encontrar a paz tão necessitada. Leve, Senhor, a luz ao aconchego daqueles que desencarnaram, aqueles que perderam entes queridos. Leve a luz aos enfermos, o acalento àqueles que cuidam deles com carinho e responsabilidade. Ó Pai, nesse dia de Natal, que a tua luz possa chegar nos asilos, normalmente tão vazios nesse dia, tão solitários. Mas que a luz da nossa Mãe Maria de Nazaré possa chegar em cada leito, dar aquele beijinho gostoso, carinhoso em cada idoso que ali está, sedentos de amor, de uma visita, de um afago. Ó Pai, leva também essa luz nossa de amor às crianças que estão em orfanatos, que elas não percam a esperança, nem a magia, que possa chegar até elas um prato quentinho, uma bola, uma boneca, um abraço. Senhor, ilumina o coração daqueles que se intitulam cristãos, que eles possam exercer os ensinamentos do Cristo. Envolva as casas de oração para que elas cumpram a função do consolo. Pedimos, Senhor, pelos nossos lares e os nossos familiares, que nós possamos fazer um cordão invisível de muito amor. E vamos costurando uns aos outros, e como um grande fuxico a gente puxa de uma vez para ficar todo mundo juntinho. Senhor, ilumina a nossa mente para que a gente não se perca o grande aniversariante que é Jesus. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.